Porque sim, a Ariel tem tudo a ver com transgeneridade. Pelo menos na minha cabeça tem. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a Pequena Sereia, porque saiu o live action da Pequena Sereia e eu amei. Eu amei muito, muito, muito. A Pequena Sereia é só, tipo, o meu filme preferido das animações da Disney, porque significa muito pra mim, sempre significou muito pra mim e sempre foi o meu preferido. E eu vou aqui conversar com vocês sobre a Pequena Sereia e vou falar as relações que eu vejo entre o filme da Pequena Sereia, tanto o clássico quanto esse, né, já que esse é uma releitura muito fidedigna ao clássico. Tem algumas coisas a mais, tem algumas coisas a menos, mas é uma releitura muito fidedigna e linda. Mas enfim, eu vou falar as relações que eu enxergo entre o filme da Pequena Sereia e o conto da Pequena Sereia também e transgeneridade. Pois é, mas eu vou focar mais no filme, já que eu já fiz um vídeo em que eu falava mais sobre o conto. Esse vai ser sobre isso, sobre transgeneridade e o filme da Pequena Sereia. Primeiro eu quero dizer pra vocês que o vídeo em que eu falei sobre as questões raciais, né, dos racistas com ódio da Hailey Bailey, esse vídeo ele tá aqui no card pra você assistir. É um vídeo excelente, recomendo que vocês assistam. E eu quero dizer pra vocês também que esse vídeo agora ele é a minha visão a respeito. Ele é como essa arte chegou até mim, como eu vi essa arte quando eu era criança e como eu passei a enxergar essa arte depois de adulta, tá? Eu não tô falando que foi exatamente isso que eles quiseram traduzir, não tô falando que é exatamente isso que o Hans Andersen queria fazer no conto, e nem que era exatamente isso que a Disney queria traduzir no filme. Não, eu tô falando da minha visão. E é importante fazer esse disclaimer porque as pessoas vão falar que eu tô enfiando as coisas. Gente, eu tô falando como a obra chegou a mim. Porque quando uma obra sai, quando uma obra artística, de um modo geral, ela é lançada para o mundo, ela passa a ser também das pessoas que consomem aquilo e como aquilo chega nas pessoas. Eu vou falar sobre como chegou em mim e em muitas outras pessoas, porque eu sei que eu não estou sozinha nessa. Mas, né, antes eu preciso, acho que, mudar de look, né? Acho que eu preciso estar mais Ariel pra gente ter essa conversa, então vamos lá pra transição, que infelizmente acho que vai fazer com que a gente perca a minha companheira animal aqui. Mas eu tenho que mudar de look, então vamos lá. Melhor assim. Quer dizer, nem tanto, porque a Pandora não tá aqui. Mas eu acho que ela ainda vai subir, porque ela tá rondando aqui. A minha cauda. Não tenho mais pernas, agora eu tenho cauda. E enfim, a Pandora tá aqui. Mentira, eu tenho perna assim, porque isso é uma legging. Mas enfim, vamos aqui falar sobre a Pequena Sereia, agora que eu estou trajada adequadamente. E, gente, a Pequena Sereia tem tudo a ver com LGBTs. Eu já falei pra vocês no vídeo anterior, né, no vídeo que eu falei sobre a questão da Pequena Sereia falar muito sobre diversidade, como não faz sentido, né, o povo ser racista e gostar da Pequena Sereia. Mas, enfim, na verdade não faz sentido o povo ser racista de jeito nenhum, né? Não existe uma lógica que justifique racismo. Não existe. Tô falando lógica, tá? Lógica não existe. Mas vamos lá. A Pequena Sereia sempre foi sobre diversidade. Porque quando a gente fala do criador da Pequena Sereia, que é o Hans Christian Andersen, ele era, né, um dinamarquês que era LGBT. Muitos historiadores falam que ele era bissexual, tem outros que falam que provavelmente ele era gay, e a gente nem sabe se ele tinha ou não alguma incongruência de gênero, porque, né, anos de 800 e tanto, né, gente? 1800 e alguma coisa, que eu não vou lembrar a data correta. Mas nos anos de 1800 e alguma coisa, não se falava sobre transgeneridade, né? Não se falava sobre homossexualidade e bissexualidade direito, por causa, né, enfim, né? Culpa cristã veio, vocês sabem que o cristianismo, quando chegou, fez com que muitas pessoas que antes tinham liberdade para viverem suas sexualidades e os seus gêneros passassem a não ter mais esse tipo de liberdade, né, gente? Gays não nasceram com a Globo nos anos 2000, pelo amor de Deus, não foi. Gays, lésbicas, bissexuais, transexuais
sempre existiram. Todo mundo da sigla LGBTQIA+, sempre existiu. E Hans Andersen, a gente sabe que ele fazia parte do Vale porque ele chegou a mandar cartas para um cara que ele era apaixonado. Um cara que iria se casar com uma mulher. E o Hans sofreu muito por isso. Ele mandou várias cartas apaixonado. Inclusive, alguns trechos dessas cartas que ele mandou para esse boy, né, que ele era apaixonado, são trechos que estão no conto da Pequena Sereia. E o conto da Pequena Sereia não é igual ao da Disney, é muito triste, porque, spoiler, no conto a Pequena Sereia não fica com o boy. No conto, a Pequena Sereia, ela não consegue conquistar o boy e ela vira espuma do mar. Mas ela, né, pode ter a alma dela, ele salva, porque era todo um rolê sobre alma, né? Ela queria muito ser humana pra ela ter alma, porque sereias não tinham alma. Seres humanos tinham alma, e ela queria muito ter alma, e era muito apaixonada por tudo da humanidade, né? Enfim, o conto é triste. Ela não fica com o boy não se apaixona por ela, o boy casa com outra no conto, muito parecido com o que aconteceu com Hans Andersen, porque o boy que ele gostava se casou com a mina mesmo, né? E a Pequena Sereia, ela vira espuma do mar, ela sofre. Na verdade, assim, o conto todo é ela sofrendo, porque a transformação é dolorosa, tudo é doloroso. No conto da Disney, não. No conto da Disney, ela fica, né, com o boy, ela fica com o Eric. Eles ficam juntos no final, né, e tudo mais, e dá tudo certo, né? E ela pode ser humana como ela sempre quis. Só que no filme, né, fica muito aquela vibe de ela deixou de ser sereia por um boy. Não é isso, né? Quando você presta muita atenção, você vê que não é isso. Ela sempre foi apaixonada pelas coisas da humanidade. Ela sempre gostou dos utensílios da humanidade. Ela sempre gostou disso. Gente, o Brugo Zumba mesmo foi antes do Eric. Ela acha o Brugo Zumba antes do Eric, né? E então, assim, ela sempre foi aficionada pelas coisas do mundo humano. Ela sempre foi aficionada por isso, porque ela nunca teve o pertencimento, ela nunca se sentiu pertencente de fato ao fundo do mar. Ela gostava do fundo do mar, ela gostava da família dela, ela gostava dos amigos dela, dos animais amigos dela, né? Tipo, o melhor amigo dela era um peixe, né? Que era o linguado. Só que ainda assim ela não se sentia pertencente àquilo, ela não se sentia pertencente àquele mundo, porque ela não se identificava com as coisas daquele mundo, ela não se identificava com os objetos daquele mundo, ela se identificava com o Bruguzumba, ela se identificava com as coisas da superfície. Ela tinha uma sala inteira de coisas da superfície, de objetos da superfície. Isso antes dela saber da existência do Eric. Porque ela era ficcionada, ela colecionava. E ela fazia essa coleção dela escondida do pai dela. E aqui eu começo os meus paralelos com transgeneridade. Porque eu, enquanto uma pequena travesti, antes de saber que eu era uma pequena travesti, no fundo eu já sabia, né? Porque eu falava que eu queria ter nascido menina e tudo, né? Mas ali, a pequena Samantha assistindo Ariel, o filme saiu em 89, né? 1989 foi o lançamento, então eu não vi no cinema. Eu nasci em 92. Ai, gente, eu sei, eu já vou fazer 31. Mas enfim, o filme saiu em 89. Eu assisti ele quando eu era muito criança. Eu não sei a idade que eu tinha a primeira vez que eu assisti ele, né? Eu assisti ele em VHS, naqueles benditos VHS verdes. Talvez eu até ainda tenha esse VHS em algum lugar na casa da minha mãe. Depois eu vou ver se eu tenho. Mas eu assisti esse filme muitas vezes. Eu era louca, 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 louca por esse filme. E a pequena Samantha ali vendo a Ariel com todo esse não pertencimento dela, eu me sentia muito representada ali, porque eu não pertencia também. Eu amava minha mãe, eu amava minha família, assim como eu ainda amo, eu amava muitas coisas da minha vida, mas eu não pertencia àquilo, eu não pertencia ao nome que eu tinha antes, eu não pertencia ao gênero que eu tinha antes. Eu não tinha aquele pertencimento que eu deveria ter, porque eu não era daquele lugar. Por mais que eu amasse tudo aquilo, eu não era um menino. Eu não era daquele lugar de menino que me foi colocado. Eu brincava das coisas que eram ditas de meninas. Eu era ficcionada pelas coisas desse outro universo que eu não podia ser.
que a sociedade dizia que eu não podia ser. No caso, né, minha mãe, ela não era igual ao Tritão. A minha mãe, ela era bem complacente, ela, né, tipo, queria me ver feliz e tudo, então ela não ficava querendo me barrar. Mas a sociedade ficava. A família ficava. O pai de um amiguinho meu que ficava falando umas coisas ruins pra mim, tipo, rindo de mim, né? Enfim, porque eu tava usando uma blusa com uma manga pra fora, assim, sabe? Pra ficar, tipo, só com uma manga, uma nula manga, que eu usei uma blusa pra fazer isso, uma camiseta normal, e ele rindo de mim por causa disso, falando, nossa, você só quer saber de coisa de menina, né? E zombando de mim quanto a isso. Ele me colocava nessa posição de você não pode gostar disso. Você não pode. Essas coisas você tem que ser escondido de todo mundo. Então, enquanto a Ariel ela tinha a coleção dela escondida do pai dela, de todas as coisas da superfície, eu tinha todas as minhas vontades de ser uma menina escondidas. Por mais que às vezes eu verbalizasse, que eu verbalizava pra minha mãe de vez em quando, e por mais que a minha mãe me deixasse brincar com as bonecas, né, ainda assim eu não podia me vestir como eu queria me vestir. Eu não podia colocar um vestido de nula manga, que hoje em dia eu acho feio, não gosto, né? É muito difícil eu ver uma roupa que tenha só uma manga que eu acho bonita, mas na época, né, anos 90 era super moda, e eu queria, eu não podia. Eu não podia colocar um laço no cabelo, eu não podia colocar uma saia, eu não podia fazer nada disso. E no caso, eu não podia colecionar essas coisas. Eu era uma criança, né? Se isso fosse já na adolescência, talvez eu pudesse colecionar essas coisas. Mas eu era uma criança, eu não podia. Na adolescência, eu tinha ali umas coisinhas, né? Que eu deixava ali guardadinhos e tudo. Que também, né? As pessoas não sabiam. Eu acessava o mundo da superfície quando a minha mãe não tava em casa, que eu pegava e vestia as roupas dela quando ninguém podia ver. Então, eu acessava as coisas da superfície sem poder. Então, toda aquela cena da Ariel vendo os tesouros dela da superfície e aquilo tendo que ser algo escondido é algo que eu sempre me relacionei. Desde a infância, porque eu fazia exatamente isso. Eu escondia as coisas de menina, ou então eu ia escondida acessar as coisas de menina, pegar roupas da minha mãe, né, pra colocar quando não tinha ninguém olhando, principalmente isso, né, no iniciozinho da minha adolescência, que eu fazia muito isso e tal. Então, assim, isso tá muito relacionado com ser LGBT. Não só a ser trans, né? Muitos meninos que são gays também fazem essas coisas, né? Muitas meninas que são sapatões também fazem essas coisas. E aí tem uma cena que não tem como você não fazer uma relação com LGBTQIA+, que é quando o Tritão acha os tesouros da Ariel. Quando o Sebastião acaba dedurando ela, e o Tritão vai lá e encontra todo aquele... todas aquelas coisas da superfície, né? Inclusive a estátua do Eric, porque aí já existia um Eric na vida da Ariel, né? Ela já tinha salvado o Eric, ela estava apaixonada pelo Eric, e aquele momento em que o Tritão chega ali naquela caverna e vê todas aquelas coisas de um mundo que a Ariel não deveria acessar, de um mundo que não pertencia a Ariel na visão dele, de um mundo que a Ariel não deveria querer pertencer, e ele briga com ela e aquilo é muito quando você é LGBT é flagrado. Nossa, eu lembro quando, tipo, eu já era, assim, pré-adolescente, né? E a minha mãe descobriu que eu tinha várias bonecas, que eu ficava comprando bonecas, assim, tipo, com o dinheiro que ela me dava de mesada, eu juntava e comprava boneca, né? Dizia que ia pro cinema, não ia pro cinema, juntava dinheiro pra comprar boneca. Isso eu já era, tipo, pré-adolescente, assim, sabe? Não vou lembrar ao certo a minha idade, mas eu devia ter uns, talvez 13 anos. Aos 13 anos eu queria boneca, porque, tipo, eu tinha tido isso interrompido. Quando eu era criança, minha mãe deixava eu brincar de boneca. Depois de um tempo, por causa de uma terapia de conversão sexual, onde uma psicóloga falava que eu não deveria poder brincar de boneca, eu fui parando de brincar de boneca. Minha mãe foi aos poucos ali, né? Mostrando que aquilo não era pra mim. E não é culpa da minha mãe, é culpa dessa psicóloga maldita.
Mas aí, quando eu tinha 13 anos, que eu tinha comprado algumas Barbies, teve um dia que a minha mãe, ela descobriu isso, né? Que ela viu ali no meu armário várias bonecas ali guardadas. E foi muito assim, sabe? Tipo, só que ela teve uma reação totalmente diferente da do Tritão. Ela olhou, ela não gostou, principalmente porque eu tava mentindo pra ela, né? Tipo, falava que eu no cinema não ia, eu pegava dinheiro pra comprar boneca. E ela, tipo, não gostou. Aquilo se relaciona muito com a cena do Tritão. Só que a minha mãe agiu diferente. A partir dali, né, tipo, tudo bem. Você quer ter bonecas, então tá. Pode comprar suas bonecas. O Tritão não. Ele teve uma atitude que muitos pais de travestis têm, que é justamente de quebrar as coisas das meninas, né? Porque muitas travestis, muitas meninas trans, quando elas começam a guardar as maquiagens delas, porque geralmente é maquiagem que elas começam, né? Roupa, maquiagem, elas vão comprando e vão ali guardando. Muitas vezes, quando os pais descobrem, eles vão lá e quebram tudo. Isso é muito comum. Então, essa cena em que o Tritão vai lá e ele destrói todos os tesouros da Ariel, principalmente a estátua do Eric, e a Ariel fica desolada, ela vai pegando aquelas coisas, ela vai vendo ele destruindo tudo e super triste. E e aquilo é muito relacionável com LGBT, é muito relacionável com uma pequena trans, uma pequena travesti sendo descoberta pelos pais e eles quebrando as maquiagens delas, eles quebrando, sabe, as coisas ali delas, rasgando as roupas, que muitos pais fazem isso. Felizmente minha mãe não fez isso comigo, né? Minha mãe não fez, então eu não vivi isso, mas eu sei que muitas meninas viveram isso. E essa é sempre uma cena que me toca muito. Sempre que eu assisto, me toca muito. Eu chorei quando eu tava vendo no cinema, porque eu fui no cinema assistir na estreia, eu fui assistir. Eu chorei inúmeras vezes nesse filme, tá? Inúmeras vezes. Mas mais pra frente eu falo um pouquinho sobre isso. E essa é uma cena que eu chorei. E, e eu choro também assistindo no desenho. E essa sempre foi uma cena que me tocou muito. Quando era criança eu não chorava assistindo, né? Porque essas coisas ficavam mais no meu subconsciente. A minha mãe não tinha esse tipo de atitude comigo, né? Ela não quebrava as minhas coisas ali, ela não fazia isso. Então, isso foi depois quando eu descobri que pais fazem isso que essa cena passou a me tocar muito mais. E uma outra coisa também que eu acho muito relacionável com pessoas trans é a questão da Úrsula. Quando a Ariel vai falar com a Úrsula, quando ela chega na Úrsula pra dizer pra Úrsula que ela, enfim, queria ser uma humana, né? Na verdade, não é nem ela que chega na Úrsula, a Úrsula vai atrás dela, né? A Úrsula vai atrás dela, a Úrsula copta ela, a Úrsula vende um engodo pra ela, né? Porque vende algo que era impossível dela conseguir e faz a Ariel ter uma dívida com a Úrsula, que é uma dívida que a Ariel não iria conseguir pagar, que era impossível pagar. Tanto que a Úrsula rouba ali pra Ariel realmente não conseguir pagar e ficar na mão da Úrsula. Gente, o que é que isso parece pra vocês? É uma outra coisa da vivência trans que, felizmente, eu não precisei vivenciar isso, né? Porque, enfim, apoio da família e tudo, nunca precisei recorrer a isso, mas muitas trans recorrem às bombadeiras. Recorrem às bombadeiras que vendem um sonho pra elas, vendem um tipo de corpo que é irreal, é um tipo de corpo insustentável, e elas vendem aquilo pra elas como sendo uma coisa maravilhosa e colocam essas trans em dívida com elas, e depois elas vão cobrar aquilo, e é uma dívida que é muito difícil da trans conseguir pagar. Muito difícil, porque a dívida vai aumentando, elas colocam prazos absurdos para que se pague a primeira parcela. É um problema muito grande. Eu já falei de bombadeiras aqui no canal, você pode ver clicando no card aqui em cima, que é o vídeo que eu falo sobre como as bombadeiras são as abutres do meio trans. E a Úrsula, ela conversando ali com a Ariel, ela convencendo a Ariel, gente, é muito uma bombadeira falando com a pequena travesti ali que tá na rua, que tá na pista, vendendo sonhos pra ela, vendendo um corpo ali pra ela que é insustentável, que não se sustenta. Então, assim, é muito difícil não fazer essa relação. Felizmente, eu não
precisei, né, passar por isso, mas muitas meninas passam por isso. Por questões financeiras, por questões de abandono dos pais, porque tem que se virar logo, porque transição é caro e elas precisam pagar por aquilo de alguma forma, e aí vão pra prostituição. Tem toda a pressão estética em volta do meio da prostituição. E aí eu lembro muito, né, da Úrsula falando sobre essa pressão estética pra Ariel, né? Tipo, que ela fala, tipo, ai, você vai ter o seu corpo pra poder conseguir o príncipe. Você não precisa falar, né? Porque tem a troca, né? A troca é a voz da Ariel. No caso das trans, a troca é o dinheiro, né? O aqué e a saúde. Porque uma trans que coloca silicone industrial, ela vai ter a saúde dela prejudicada pelo resto da vida dela. Mesmo que isso demore a aparecer, os problemas vão aparecer. Infelizmente, é isso que acontece. Então, assim, é muito relacionável. E quando eu tava assistindo no live action, né? Porque quando eu era criança eu não fazia essa relação, né? Não fazia, não tinha como. E no live action isso veio muito à minha mente quando eu tava assistindo. E quando eu fui reassistir a animação, que depois de adulto eu já assisti essa animação algumas vezes. Isso vinha também na minha mente, sabe? Que parecia muito uma bombadeira falando. E no live action também, parecia muito uma bombadeira falando com uma travesti. E obviamente, né, com o meu viés de travesti aqui, né? E foi uma cena, assim, que me impactou muito. Principalmente assistindo live action, que é com pessoa, assim, me impactou muito mesmo. E outra coisa que também não tem como não relacionar é quando a Ariel consegue as pernas dela, né? Que ela faz um sacrifício enorme pra conseguir aquelas pernas dela. E no live action me bateu mais porque eu não tinha assistido a animação depois que eu tinha feito a cirurgia de redesignação. E depois que eu fiz a cirurgia de redesignação, ver a felicidade da Ariel com as pernas dela, caralho, não teve como não relacionar com a minha felicidade quando eu vi minha buceta depois que eu fiz a cirurgia. E, velho, é muito bonito, sabe? Tipo, ela olhando ali para as pernas dela, aquela cena que ela olha pro pé dela e ela fica feliz porque finalmente ela tá vendo ali ela na totalidade dela é muito uma trans depois que faz uma cirurgia que resolve um problema de disforia dela, ela finalmente se vendo. E aqui, né, entra próteses mamárias, no caso de quem tem disforia só com seios, entra a redesignação sexual, né, no caso, no meu caso, que tinha uma disforia genital muito grande, entra mudanças hormonais, entra as mudanças que a gente busca fazer pra acalmar a nossa disforia, pra acabar com a nossa disforia. E não é que a Ariel, no caso, ela odiasse a cauda de peixe dela. Ela não odiava ser uma sereia. Ela não odiava. Mas ela queria ser uma humana. No meu caso, eu odiava o meu pênis, né? E eu queria ter uma buceta. Mas a felicidade dela ao se ver como uma humana é muito relacionável. É muito relacionável, assim, tipo, com a felicidade que eu tive ao me ver ali, na minha totalidade, depois da cirurgia. A finalmente eu tá, sabe, me sentindo no pertencimento. Finalmente eu ter olhado e falado, caralho, é assim que era pra eu sempre ter sido. Era assim. Porque era isso, sabe? E no caso da Ariel, né, quando você vê principalmente na animação, mas fica sempre dando aquela mensagem de que é por um homem, né? Quando você vai analisar, você vê que não é por um homem. Ela já queria essas coisas antes, ela já queria a superfície antes. E no meu caso, definitivamente não foi por causa de homem nenhum, foi por minha causa mesmo. Até porque é mais fácil conseguir um homem quando você tem um pinto do que quando você tem uma buceta. Então não era por causa de homem, era por causa de mim. E eu finalmente pude me ver depois da cirurgia. E a Ariel finalmente pôde se sentir ela depois das pernas, quando ela tava naquele mundo novo. E, velho, é muito bonito, assim, quando você assiste fazendo esses paralelos, né? É muito legal, assim, é um exercício muito foda. E, obviamente, eu também chorei nessa parte. Eu chorei vendo a Ariel ali com as suas pernas, quando eu tava vendo no live action. E depois, quando eu fui assistir, porque depois que eu assisti o live action, eu fui reassistir a animação. Eu já tinha assistido na vida adulta, eu fui assistir depois do live action. E é bem emocionante também na animação, né? E quando eu era criança, eu lembro muito dessa cena, de quando eu via a Ariel se transformando e no quanto que eu queria passar por uma transformação dessa.
Eu queria passar por uma transformação daquela pra eu me tornar uma menina. Porque eu já era uma menina, mas eu, né, enfim, vocês entenderam. E eu queria muito passar por essa transformação. E a cena da Ariel se transformando, velho, me tocava muito. E, caralho, ela abriu mão da voz dela. Eu abriria mão de qualquer coisa, pra poder ser eu. Pra poder para poder me pertencer a mim mesma, sabe? Pra poder pertencer ao mundo que eu sentia que eu deveria pertencer. Então, eu sempre entendi muito bem ela trocando tudo. A troca dela pra mim sempre fez muito sentido, porque eu trocaria qualquer coisa, eu trocaria minha voz, eu trocaria qualquer coisa mesmo pra poder me tornar a mulher que eu deveria ser, pra poder me tornar a menina que eu deveria ser. Felizmente eu pude fazer isso sem abrir mão da minha voz, sem abrir mão da minha família, sem abrir mão do meu mundo, sem abrir mão de nada do que a Ariel teve que abrir mão naquele momento, né? Teve que abrir mão sim, até certo ponto, porque no final, né, acabou que ela não teve que abrir mão de nada, ainda mais quando você vê a Pequena Sereia 2, aí que ela realmente não abriu mão de nada, né? Porque ela pôde voltar a ser sereia e ter o melhor de dois mundos, igual a Hannah Montana. Mas assim, é, aquela cena, pra mim, é muito a cena de pós-redesignação sexual. Não tem como, não tem como. Eu olho pra aquilo, é o que eu vejo. Foi o que Hans Andersen pensou quando escreveu o conto da Pequena Sereia? Eu não sei se foi. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Talvez tenha sido, talvez não. Foi o que os produtores da animação de 89 pensaram quando eles fizeram essa cena? Eu não sei. Provavelmente não. E foi o que pensaram agora quando fizeram live action? Eu também não sei. Talvez tenham pensado. Nesse eu acho que talvez eles tenham pensado nisso. Porque agora, né, pautas de transgeneridade estão muito mais em voga. A gente fala mais sobre transgeneridade. Sempre existiu, mas hoje a gente fala mais. Então talvez até eles tenham pensado a respeito disso também. Eu só sei que pra mim bateu muito forte essa cena. E assim, gente, o filme é lindo, o filme é maravilhoso, a animação de 89 é maravilhosa, o live action é mais maravilhoso ainda. Eu gostei, sim, sim, eu gostei mais do live action do que do clássico de 89. O clássico pra mim ele sempre vai ter o lugar especial dele porque, né, memória afetiva e tudo, mas quando pra analisar os dois, o live action acho que tá melhor construído. O live action ele tem mais construção de personagem, né? De todos os personagens, até porque o live action tem quase 1 hora a mais de duração. Então tem mais construção. O Príncipe Eric mesmo, gente, eu gosto muito mais do Príncipe Eric do live action do que da animação. E eu já amava o Príncipe Eric da animação. Amava. Mas no live action ele teve mais substância, ele teve mais história, né? Ele teve mais ele. Eu não vou falar muito aqui pra não dar spoiler pra quem não assistiu ainda, né? Mas assim, eu amei muito o live action. Pra mim, o único ponto fraco do live action, a única coisa que ainda é melhor no filme original de 89, na animação, do que no live action, é o linguado. Porque o linguado no live action ficou péssimo. O Sebastião funcionou muito no live action, mas ainda prefiro ele, obviamente, né, na animação, porque tem como você fazer coisas a mais com ele. O Sabidão tá melhor no live action também. O Sabidão tá muito melhor no live action. Ele ficou muito legal. Não vou falar muito aqui, mas a Aquafina deu uma vida muito foda pra ele. E o live action tá lindo. Tá lindo. Eu já quero assistir de novo. Eu assisti do cinema já. Eu saí do cinema já querendo assistir de novo. E eu vou assistir muitas vezes, com certeza, depois que esse filme sair no streaming. Porque, né, gente, no streaming eu posso assistir diversas vezes. No cinema eu tenho que pagar R$ 50 toda vez que eu quiser assistir. E eu não tenho R$ 50 pra pagar toda hora, assim. Então, no cinema mesmo, só vi uma vez. E vou ficar só com essa uma vez que eu vi no cinema. Mas quando sair no streaming, eu vou assistir esse filme muitas vezes. Eu tenho certeza. A Hailey, ela traduziu muito bem Ariel. Tá tudo muito bonito. O filme, ele tá com cores maravilhosas. A computação gráfica às vezes deixa a desejar em alguns momentos, mas não em questão de nado. A Ariel tá linda.
Tá linda, linda. A cauda dela tá linda. Os cabelos deles dentro da água, tanto dela quanto do Tritão, quanto das irmãs dela, quanto da Úrsula, estão muito bonitos. O filme tá maravilhoso. As músicas estão muito boas. As pequenas mudanças que eles fizeram ficaram muito boas. Então, assim, eu amei. Eu chorei umas 5 vezes nesse filme, porque eu sei que eu chorei da primeira vez que apareceu uma sereia. Não era nem Ariel. Primeira sereia que apareceu bem no comecinho do filme, eu já comecei a chorar. Eu chorei em todas as músicas, eu chorei. Menos na. Enfim, tiveram algumas músicas novas. Nessas eu não chorei. Mas em todas as outras eu chorei. Principalmente quando ela cantou, né, Part of the World. Nossa, quando ela cantou aquela música, eu chorei muito. Eu chorei o filme todo, assim. Todo. Acho que eu assisti com o Tony. Acho que toda hora que o Tony olhava pra mim, eu tava chorando. Porque eu chorei muito durante o filme. Justamente porque ele me pega muito nesse lugar enquanto uma LGBTQIAP+. Ele me pegou muito nesse ponto de ser uma travesti. Ele pegou muito no ponto da pequena Samantha, travestizinha, que não podia ser a pequena Samantha. Ele pegou muito em mim, assim. E eu já fiquei emocionada aqui falando pra vocês. E esse filme é muito importante pra mim. E, e eu amei, eu amei. Amei muito, 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 muito. Mesmo, não importa o que a Isabela Boscov falou do filme, eu amei, me tocou, foi lindo. E eu sei que muitas pessoas trans também têm essa afetividade com o filme da Pequena Sereia, porque também veem isso, né? Também enxergam esses paralelos com transgeneridade, né? E é isso, gente. Esse é o vídeo. Isso é o que eu tinha pra falar pra vocês sobre o filme, sobre a Pequena Sereia, sobre esses paralelos, sobre tudo isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre o conto também, tem o vídeo que eu já fiz anteriormente, que eu já indiquei aqui pra vocês, que tá aí em card, pra vocês assistirem, que foi o vídeo que eu fiz ano passado. E é isso. Comentem o que vocês acharam do filme, comentem o que vocês acharam do vídeo. Se for falar alguma coisa que seja spoiler, de coisa inédita do live action, coloca aviso de spoiler, por favor, tá? Nos comentários, porque tem gente que não assistiu ainda, tem gente que vai esperar sair streaming pra assistir. Então é isso. Não se esqueçam de dar like, porque assim vocês ajudam meu vídeo a chegar em mais pessoas. Não se esqueçam também de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Eu vou aqui, né, usar o meu Brugo Zumba enquanto vocês copiam o link também para ir compartilhando por aí, né, gente? Vou aqui usando o meu Brungo Zumbazinho. Até mais.